Shalom. Boker Tov, são 11 horas e 44 minutos nesta manhã, 15º dia, Shabbat, nosso descanso. Desejo uma parte clara de muita paz para todos aqueles que obedecem a Yahu e guardam o seu dia santificado, para descansarem após 6 dias de trabalho. Eu cheguei a gravar um pedaço às 5 e pouco da manhã, mas aí começou a bater sono. Eu falei, não, eu vou esperar, vou dormir, porque o assunto é meio longo e eu vou acabar dormindo, como já aconteceu na frente do computador gravando. Então, eu desejo a todos esse Shabbat, de paz. Começou ontem ao pôr do sol. Desejo que o HaKodesh, que é o Espírito de Santidade, de Yahu, esteja sobre cada um de vocês, para que vocês possam entender esse estudo, E que para no final, quando terminar o e-book, vocês possam entender qual é o recado geral dele, São muitos. Então, que o nosso Pai nos ajude com o seu Guá, para que possamos falar de forma simples, prática, para que todos possam entender. Peço ao Pai isso em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, nosso estudo de hoje é a segunda parte daquele estudo, a disputa entre Eliyahu e os 450 sacerdotes de Baal. Parte 2, cujo nome eu dei Coragem mais ousadia igual a fé. Então veja, meus irmãos, basta nós lermos, abrirmos a palavra na primeira página e irmos lendo, nós logo vamos perceber que o povo que foi criado após Abraão, o povo Kadosh, criado por Yahu, ele, eu digo, a partir de Abraão, ele sempre foi um povo de coragem. Observe, para se viver naquela época já tinha que se ter coragem. Hoje nós vemos que nós temos tudo na mão. Eu li um artigo certa vez que eu achei incrível, mostrando que qualquer rei de Roma, ou da Grécia, ou de qualquer desses países, que foram ditaduras mundiais, que grandes impérios mesmo, Babilônia, esses reis nunca tiveram 1%, vamos dizer assim, do que hoje, um homem mediano tem em sua casa. A praticidade, a tecnologia, até para se ir ao banheiro era complicado. Para se tomar um banho era complicado. Então viver naquela época já era complicado. Você tinha que ser uma pessoa muito forte, você tinha que ser uma pessoa, um lutador, Realmente era praticamente a lei do mais forte. Não que hoje não seja. Pode ser em outros sentidos, mas naquele tempo realmente, quando eu digo naquele tempo, eu falo coisa aí de 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás. Então nós podemos observar que a partir do momento que Yahu pede para que
Avram saia, né, da sua cidade, né, que era uma cidade pagã, idólatra, e começa a formar o povo, né, e a Shuru, que na verdade na época ainda não tinha nem nome, né, ele já começa a passar pelas dificuldades. Nós vemos que o povo criado por Yahu, entre tantas dificuldades que passa até o dia de hoje, passou 400 anos no cativeiro no Egito, como escravo. Nós vemos que eles tiveram que ter coragem de entrar mar adentro, mesmo ele aberto. Se você estivesse parado na praia e o mar abrisse, você entraria? Então sempre foi um povo guerreiro e destemido. Por quê? Porque ele sempre contou com a ajuda do seu Yahu. Mas infelizmente, né, sendo por desobediência, né, ele tem sido afligido por enormes, né, castigos. Por sua insubordinação às leis e vontades do Senhor, né, desde sua criação, com certeza passaram e passam, né, quase que todo o tempo em grandes guerras, maldições, escravidão e diásporas espalhados por toda a terra. Tudo parte, né, de um plano para forjar um povo Kadosh, ou seja, um povo separado e santificado, um povo que glorificasse e demonstrasse a todas as nações que Yahu é Hu. Na tentativa de trazer o povo escolhido, né, para as antigas veredas, Hu utilizou-se inúmeras vezes, né, de homens escolhidos para que admoestassem aos reis que governavam sobre Ashuru e sobre Yahudá. Esses homens, né, em sua quase totalidade, foram mortos pela própria população ou tidos como loucos, né? E o pouco que foi ouvido e aprendido pelo povo, né, logo era esquecido. E novamente as tribos, tanto as do sul como as do norte, logo caiu novamente em idolatria, levantando novamente Hu a castigá-las. E assim ocorre até os nossos dias. Mas voltemos então à palavra, né, e a estudar os passos de Eliahu, né? Para quem não sabe quem é Eliahu, é Elias, né, o profeta, para descobrirmos o que realmente, né, é exigido de um servo que recebeu uma missão a cumprir. Porque nós temos que logo de cara diferenciar isso. Shaul diz muito claro: a uns deu para isso, outros para aquilo, outros para aquilo lá. As pessoas hoje saem das religiões achando que cada um que sai da religião, ele tem a mesma função. Ou seja, porque nas religiões que eles estavam, existiam os pastores, os presbíteros, os rabinos, os sacerdotes, e eles acham que quando eles saem, eles acham que aquele texto de Pedro que diz que nós somos sacerdócio real se aplica aos nossos dias, e acaba achando que todos têm a mesma missão. Então, voltando ao capítulo 18 do 1 de Reis, né? Melehim Aleph, já estava chegando a hora da chuva, né? Porque
havia ocorrido aquela maldição de 3 anos e meio sem chuva. E já estava chegando, né, no tempo determinado para que voltasse a chover. Nós temos que entender que tudo sempre esteve, está e estará no controle de algo. Tudo. Que ao seu tempo, né, providenciará sempre a saída e o escape necessários a qualquer, veja bem, a qualquer problema, a qualquer situação em que nós possamos estar envolvidos. Entendem? Então vamos começar aqui a leitura, né, pelo versículo 30 de Melech Aleph, Verde Eis, capítulo 18, onde nós lemos assim: Então Eliahu disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar de Ahu, que estava quebrado em ruínas. Observem, meus irmãos, quem era todo o povo ao qual Eliahu, né, se reportou dizendo: Chegai-vos a mim? Vamos ler o verso 19 que nós vamos entender. O verso 19 nos diz claramente o seguinte: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Yashuru no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel, que era a rainha, né, esposa de Acabe. Uma observação aqui, né? Baal, porque eu sei que tem gente que a gente fala de Baal, de Acera, e a pessoa fica, quem é? Né? Então, Baal, que significa, né? Baal era um ídolo, né? Uma deidade criada pelo homem, e Baal significava dono, senhor, marido, deus da água, do fogo, da fertilidade. Acera, também conhecido como Astarte ou Asterote, era um outro ídolo, né? Cujo nome significava árvore da vida, poste ídolo, esposa de Baal, deusa da fertilidade, mãe, esposa de Baal. Então reparem, né, que Eliahu estava seguindo as instruções de Ahu, né, pois foi o próprio Hu que, chegando o tempo determinado de 3 anos e meio, como ele havia profetizado por intermédio do seu emissário Eliahu, de que não iria chover em Ashuru durante esse tempo, né? Hu então enviou a sua palavra ao seu profeta, mandando, né, que procurasse o rei Ahaz, né? Porque ele iria fazer chover sobre a terra, porque já estava sofrendo há muito tempo a ausência da água. Ahaz, Acabe, né, e o seu mordomo Obadias. Obadias era um servo de Ahu, né? Assim como foi Daniel ou Yosef, que atuou junto à política, né? Junto aos reis. No caso, por exemplo, Daniel junto ao rei Babilônio, inicialmente, né? Nós até sabemos, nós falamos, ele foi estudando e se tornou grande homem, né, no reino da Babilônia e depois também no reino da Pérsia. Yosef, né, o filho, que na época era o mais jovem, não tinha nascido Benjamim, de Jacó, que veio a se chamar Yashuru, né?
também foi vendido pelos seus irmãos como escravo e acabou como governador no Egito. Então, no reino de Yahu há espaço para o bem, para a justiça e para a verdade, onde quer que se trabalhe. E em toda a história do nosso povo, nós tivemos homens enviados por Yahu para admoestarem os reis. Lembre-se da passagem, que David comete adultério e lá vem o seu aconselhador fazer lembrar-se de Hu, da lei, e ele joga na cara o seu próprio erro, Observe, todos estavam procurando por água para evitar o sacrifício de animais, ou seja, dos seus cavalos e mulas, porque eles estavam acabando morrendo porque não tinham mais água para beber. Acabe, tinha ido por um lado e Obadias, o mordomo dele, estava indo por outro lado, à busca de água. Mas quando Eliá, falando, ou vamos dizer, mediando a palavra entre Yahu e os homens, e disse para que todo Yashuru estivesse lá, ele disse porque Hu ia trazer chuva sobre a terra. Além de todo o povo, também estava lá o próprio Eliá, o emissário de Hu. E também Acabe, e Obadias estavam lá. Além de todo o povo, os 450 sacerdotes de Baal e os 400 de Azera. É nesse momento, então, que nós vemos que Eliá desabafa, e desafia ousadamente todo o povo. Imagina, ele era um homem só. Porque todo aquele povo estava vacilante. A ousadia do emissário Eliá foi tremenda, assim como o tem que ser a de todo aquele que luta pela sã doutrina, todo aquele que é colocado pelo Pai para comandar, para ensinar, para admoestar e para mostrar o que é o retorno às antigas veredas. E o desafio de Eliá foi muito claro. Ele disse: ou serviremos a Baal ou serviremos a Yahu. Escolhamos, pois, a quem serviremos. Hoje nós podemos repetir isso. Porque nós temos observado que os tempos são outros, como eu mesmo disse, hoje o homem, vamos dizer, até pobre, vive melhor do que vivia um lorde, do que vivia um rei na antiguidade, em termos de conforto do seu lar, facilidades. Hoje eu quero 1 quilo de carne e vou até o açougue ou ao supermercado, naquela coisa que sair com arco e flecha, para caçar, e assim por diante. Então nós sabemos que essa pergunta de Eliá, ou serviremos a Baal ou serviremos a Yahu, então vamos escolher a quem serviremos, continua ecoando, até os dias de hoje. Nós temos que sempre nos perguntar: a quem estamos servindo? Ou a quem serviremos? Será que de fato estamos servindo e seguindo o Criador dos céus e da terra? Ou a quem estamos servindo? A Mamon? Ao Deus Tempo? Ao Deus romano? Aos deuses hindus? Ao Deus messiânico? Ao Deus da maçonaria? O do Islão?
Ou qualquer dos milhares de ídolos criados pelos homens? Vamos continuar com a leitura de Melerrim Aleph, né? 1 de Reis, capítulo 18, agora os versículos de 31, os versículos 31 e 32, que nos dizem assim: E Eliarro tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, ao qual veio a palavra de Ahu, dizendo: Yashuru será o teu nome. Isso é aquele momento, né, em que Jacó se torna o patriarca da nação Yashuru. Na verdade, a nação não tinha nome. A partir do momento em que Yahu troca o nome de Jacó para Yashuru, a nação passa a se chamar Yashuru. Né? Então tá, Yahu será o teu nome. No 32 nós vemos assim: E com aquelas pedras edificou o altar em nome de Yahu. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Isso significa a largura em que eram plantadas as sementes, né? A distância. Tá? Então Eliarro estava pronto para fazer algo grande em Yashuru, diante de todo aquele povo. Mas não poderia ser de qualquer modo. Tinha que ser algo que marcasse, algo assim que nunca antes visto, né? Ele estava seguindo as instruções de Yahu. Que disse a Yahu. Aliás, que disse a Eliarro, perdão: Vá e se apresente a Ahaz, Acabe. Antes de qualquer coisa que estamos para fazer para algum, né, nós devemos primeiramente estarmos com o altar pronto. Hoje o altar é quem? É um altar de pedras, é um templo de tijolos? Não. Hoje somos nós o altar. Então nós devemos estar com ele pronto. Ou seja, com ele completo. Isso significa estar em total obediência e subserviência a Hu e as suas leis, seguindo as suas ordens e a sua palavra. No caso de Eliarro, ele tomou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Ashuru. Claro que excetuando-se a de Levi, né, pelo fato dela não ter herança. Não que excetuasse do povo, mas sim como tribo. Apesar do reino estar dividido entre norte e sul, né, a mensagem que Eliarro passava ao povo era de união. Ele não tomou apenas 10 pedras e meia, que era o número de tribos que viviam ao norte, sob o nome de Ashuru, nem apenas 2 pedras e meia, que eram as tribos que viviam ao sul, sob o nome de Ahudá. Se você somar aqui 10 pedras e meia com 2 e meia, você vai ter 13. Mas, como eu já disse, excetuando-se os levitas, né, pelo fato deles não terem herança, ele fez um altar com 12 pedras, cada uma representando uma tribo que tinha essa herança. Observe, a história de reis, né, em Ashuru começou com Shaul, né, Saul. Ele reinou 40 anos. Depois veio David, também reinou 40 anos. Depois Shilom, Salomão, que
que também reinou 40 anos. Observe, Shilomo morreu no ano 931, antes da Era Comum. E o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E Ashuru, o reino do norte. E Yahudá, o reino do sul. Esse rei que Yahu tinha pedido para que Eliar fosse conversar com ele, cronologicamente, ele era o 8º rei sobre o reino do norte. O rei Ahaz, Acabe, o rei de Ashuru. E contemporaneamente, reinava em Yahudá, o reino do sul, o rei Asa. E era o 3º em Yahudá. Para quem leu o pacto ou vai ler, vai entender direitinho essa questão. Por que era o 3º em Yahudá, o rei Asa, enquanto que Ahaz era o 8º de Ashuru, Mas isso é outra história. Aqui ao lado, quando vocês receberem a apostila, vocês vão ver que eu fiz um quadro com todos os reis, a partir de Roboão, que foi o filho de Shiloh, para vocês entenderem as dinastias tanto do sul como do norte. Mas vamos voltar então à leitura de Melehim Aleph, 1º de Reis, agora em seu capítulo 18, versículos de 33 a 35. Depois vamos ler aqui. Então vamos lá. 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água que corria ao redor do altar, conforme foi sendo jogada, ela começou a escorrer ao lado do altar, até que encheu até o rego que ele fez em volta. Observe que não foi Eliarro que executou essa tarefa, mas é ele quem manda que se encham de água 4 cântaros para serem derramados sobre o holocausto e sobre a lenha, por 3 vezes. Observem que são 4 cântaros vezes 3, que dá 12. Novamente, o número das tribos, excetuando-se Levi. Ele estava tomando a tarefa, tornando a tarefa 3 vezes mais difícil do que a tarefa que iriam ter os profetas de Baal. Porque com aqueles 4 cântaros de água, a tarefa deveria ser repetida por 3 vezes. Então, 12 pedras, 12 cântaros de água. É como se equivalesse um cântaro para cada pedra, e cada pedra para uma tribo. Observe, aqui uma curiosidade, que um cântaro cheio de água é um símbolo de purificação. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, nos diz o emissário Ravino Shaul, em Efésios 5:26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E aí então já existia a palavra disponível.
Nós encontramos a palavra de Yahu, né? Também, que teve o servo, né? Que foi buscar a esposa para Isaac. Quando ele encontrou Raquel. E tinha orado antes, né? Ao rei do céu, conforme nós podemos ver lá em Bereshit, Gênesis 24:14. Que a moça a quem ele dissesse: inclina o cântaro para que eu beba. E ela responda: beba e darei ainda aos teus camelos. Seja a que designaste para teu servo Isaac. E é interessante que ele nem bem acabou de orar, né? Em pensamento, é claro, conversando com o Eterno. Logo, o fato foi acontecendo. Outra passagem, né, foi a mulher com um cântaro que conversava com Yahushua, sendo que Yahushua lhe pediu, né, para beber da água. E ela, uma mulher samaritana, admirou-se de que ele, o Yarudim, estava a pedir a ela. Mas ao final, ele é quem iria dar a ela a água que lhe seria como uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Nós vemos isso em Abu-Hanan, João, né, 4,14. Vou citar mais outra passagem onde envolve um cântaro, né, cheio. Vencer aquele, né, que ocorreu com Yahushua, né, novamente. Quando ele se preparava, né, e os seus apóstolos, seus emissários também, para o Pessá, é o seu último Pessá. E ordenou aos seus discípulos, né, irem preparar um lugar e que no caminho iriam encontrar um homem com um cântaro cheio. Observe, carregar um cântaro de água era serviço da mulher. E ele diz que eles encontraram um homem carregando um cântaro, quer dizer, não tinha como errar. E que era para segui-lo até onde ele entrasse, pois seria ali que Yahushua iria celebrar o Pessá com os seus discípulos. E olha que interessante, esse homem estava a preparar o Pessá. Esse homem com certeza não era um fariseu, nem um escriba. Por quê? Porque ele estava preparando no dia correto. No 14º dia do primeiro mês do ano solar. Então, eram eles, né, o povo, as pessoas que estavam ao redor, e não a Eliahu, que deveriam derramar a água. Os 4 cântaros, 3 vezes, né, derramados de água sobre o holocausto e sobre a mim. Hoje nós temos a palavra de Yahu e sem ela não há purificação de nada. Yahu continua a nos chamar a ensinar a sua palavra para aqueles a quem chama. Observe, não é sair andando na rua pregando, não é ir batendo de casa em casa como eu fiz durante quase 9 anos, quando eu era jovem. Não. Ele continua a nos chamar, ou seja, ele continua a escolher homens e lhes dá a missão do ensinamento, da sua palavra, para aqueles a quem chama. Isso nós vemos em Abu-Hanan, João 6, 44, 65, 66. Leiam depois. Então, por intermédio de seus emissários, né, é óbvio que será Yahu quem irá ensinar, utilizando-se do seu Ruach HaKodesh.
seu espírito de santidade, dando assim, então, a visão àqueles que estavam cegos. Notem que Eliahu tinha acabado de zombar dos profetas de Baal. Olha como ele era ousado. Porque esses profetas já era mais de meio-dia, né? Eles estavam desde manhãzinha. E já estava quase um dia inteiro tentando fazer descer fogo dos céus, implorando em orações e choro, e o povo todo chorava junto a Baal. E eram 450 que imploravam ali mais alto, né? Os sacerdotes. Mas nada aconteceu. E Eliahu dizia a eles, né? Olha a ousadia. Ele era um homem só. Mas ele sabia que a mão que o conduzia era a de Yahweh. E que ele não estava ali por conta própria. E o que ele dizia, o que ele fazia, nada mais era do que seguir as ordens do Todo-Poderoso. E ele gritava rindo: falem mais alto, gritem, talvez ele possa estar dormindo ou fazendo necessidades. Falando a respeito do Baal. Então, meus irmãos, nós podemos ver que há necessidade de muita coragem para isso, né? Como nós vimos no capítulo anterior, né? Ele passou fome. O pai o enviou à beira de um riacho para ele ter água. E os corvos traziam alimento para ele. Quando acabou a água do riacho, o pai o enviou a uma aldeia, uma cidade, a encontrar uma viúva pobre, que também não tinha alimento. Mas ele fazia tudo que o pai mandava. Porque ele não tinha dúvida alguma com respeito ao seu chamado. Porque aquele que se esconde, aquele que não diz a verdade, mas diz aquilo que os outros querem ouvir, esse, será que ele realmente crê em Yahweh? Ou ele ainda crê no Deus das nações? Ou ele ainda crê nas doutrinas romanas que o levam a pensar que ele não pode agir como homem? Como homem, quando eu digo, é com coragem, com força, com ousadia. Porque é isso que demonstra se ele é ou não um homem enviado por Deus. Porque Eliahu sozinho, dentre todo o povo e Ashuru, os 450 de Baal, os 400 de Aserá, o rei Ahaz ali do lado, com Obadias, provavelmente Jezabel estava presente, e ele tira sarro. Grita mais alto, ele deve estar dormindo, quem sabe ele foi dar um passeio ou está fazendo alguma necessidade, né? Isso demonstra o tamanho da fé que ele tinha
de que mesmo que ele morresse ali por causa disso, isso não importava. Porque quem o tinha enviado e quem tinha dito o que ele iria fazer era o próprio Yahweh. Bom, meus irmãos, eu paro por aqui. Essa é a segunda parte. A partir de hoje já começo a escrever a terceira. E eu espero que alguém entenda. E que ao contrário do que ocorreu naquela época, né, que nós vamos ver depois, que todo o povo se redimiu, todo o povo viu a verdade, mas pouco tempo depois já havia esquecido. Eu espero que hoje, como nós já estamos próximos, né, do retorno do nosso Rei, que aquele que entender não se esqueça, para poder ser digno de perseverar até o fim. São 12h e 25, eu desejo Erev Tov, um ótimo meio-dia que ainda temos aí pela frente, de descanso, né, de Shabbat. Que o Pai os abençoe, assim como eu peço bênção para mim. Lembro aos irmãos que nós temos nossas dívidas. Outro dia me disseram aí que eu obrigo os irmãos a me darem ofertas. Obrigar o povo. Eu estou assim a 1000 quilômetros de cada irmão. Se fosse uma igreja e eu catasse, cada um desse uns tapas na cara, enfiasse a mão no bolso deles, eu poderia estar obrigando. Mas não, eu estou pedindo aquilo que é devido. Afinal de contas, 99% daqueles que estudam comigo dizem que não tem tempo quase para estudar por causa do trabalho. Se eles não têm tempo de estudar uma coisa pronta, quando que eles iriam ter tempo de criar essa coisa pronta, trabalhando secularmente? Mas tem muito ignorante aí no meio, né? Cego. Foi cegado pelo Pai. E como nós dissemos, o povo sempre foi contrário àqueles que vinham lhe trazer as notícias do reino, àqueles que vinham lhe trazer as verdades da palavra de Deus. Mas eu vou deixar no final do filme duas contas, porque até o dia 9 eu tenho que ter a quantia para pagar meu aluguel, a minha luz e a minha água. Sendo que a minha luz já está com 3 contas atrasadas, né? Não sei como não cortar, mas eu sei como, né? Porque o pai segura, né? E eu também tenho ainda que pagar R$175 o conserto da minha máquina, que eu ainda não consegui pagar tudo. E eu precisei da máquina para poder estar aqui tentando passar a você o que a Ru diz em sua palavra, o que a Ru exige que eu diga, e para que eu possa estar aqui também desafiando esses sacerdotes de Baal do dia de hoje, né? Esses mentirosos que se dizem Techuvá, mas na verdade são falsos profetas, são
pessoas travestidas, mas que ensinam as mesmas mentiras. É para isso que eu estou aqui. Aos 63 anos de idade, mas sinceramente, sem nenhum medo de qualquer um que seja. Se vier alguém aqui e me der um tiro na cabeça, ele vai estar me fazendo um favor. Porque como dizia Shaul, a morte é lucro. Porque com a ajuda de Ruach HaKodesh, eu já venho há quase 10 anos tentando praticar tudo aquilo que o Pai me pede. Então eu morreria perseverando até o fim. Por isso que eu não tenho medo. Que de uma forma ou de outra, eu não me ajoelho a nenhum outro ídolo, a nenhum Deus, a não ser o único verdadeiro e vivo e real. Ele sim, nosso Salvador e Libertador. Então, shalom, meus irmãos. Até a próxima. Que o Pai lhes dê luz para entender, força para cumprirem, coragem para agir. Shalom, shalom. Fui.